Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Nosso tema da noite, a casa de Deus. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus 3, 6, a casa de Deus. Você que está com a sua Bíblia aberta, você que encontrou, coloque a mão sobre ela, nós vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, porque sabemos que o Senhor, na cruz do Calvário, ao morrer e ressuscitar ao terceiro dia, o Senhor restituiu tudo aquilo que fora perdido. O Senhor nos reconciliou e o Senhor nos chamou, nos convocou, nos elegeu, nos predestinou para vivermos uma vida nova, transformada e feliz, para sermos tua casa, a casa de Deus. Fala aos nossos corações, encha-nos da tua presença, com teu poder e com a tua glória. Guia-nos por um caminho de vitórias. Sabemos que as lutas virão, as dificuldades também, mas sabemos que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em ti. Te louvamos, te adoramos, te engrandecemos e assim oramos, no nome santo, poderoso e precioso de Jesus. Amém e amém. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Hebreus 3, 6. Diz a palavra de Deus: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós. A casa somos nós. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. A casa de Deus, ela se refere à família de Deus. Ou seja, a casa de Deus, ela se refere ao povo de Deus. E o autor de Hebreus, ele nos ensina a sermos participantes do chamado celestial, de sermos filhos e servir como filho Jesus. Tem um chamado para que nós sejamos participantes da natureza divina, da natureza celestial. Ser participante dessa natureza significa que nós, que outrora não éramos povo, nós que outrora não tínhamos parte, nós que não tínhamos herança, fomos adotados em Cristo Jesus. Nós agora somos família de Deus. Nós agora temos lugar à mesa com Deus. Nós agora andamos com Jesus. Nós agora temos parte. Nós agora temos herança. Nós agora somos povo. Então o autor da carta aos Hebreus, ele vem e convoca, ele vem e chama. É para sermos participantes desse chamado celestial. É para servir como filho. É para servir junto a Jesus. Reinar em vida com Jesus. Andando com Jesus, sendo semelhante a Ele. E podendo dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou família de Deus. Jesus e eu somos da mesma família. Somos da família celestial. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está no céu. Nós então devemos fixar os nossos pensamentos em Jesus. A nossa mente tem que estar fixada em Jesus. Os nossos olhos têm que estar postos em Jesus. A nossa vida tem que ser entregue a Jesus. E o autor aos Hebreus vai dizer que Jesus, ele foi posto tal qual Moisés, para guiar o povo e tirar o povo da escravidão para uma vida em liberdade. O autor aos Hebreus vai dizer: Moisés foi posto lá como cabeça, como líder, para tirar o povo de Deus da escravidão e levar para uma terra onde mana leite e mel. Jesus também foi posto para fazer algo semelhante, mas muito superior. Jesus foi posto para tirar o povo da escravidão. Moisés não tirou uma escravidão
espiritual. Moisés estava tirando de uma escravidão civil. O povo era escravo no Egito. Mas Jesus veio para tirar da escravidão do coração, da escravidão da alma. Jesus veio para tirar o homem da escravidão do pecado e conduzir esse homem à liberdade. E a carta aos Hebreus vai dizer, Jesus é muito maior do que Moisés. Moisés, ele teve um chamado para ser líder, mas Moisés, comparado a Jesus, é apenas um servo construtor. Jesus é o Filho, Jesus é o Senhor. Moisés foi chamado para participar da construção da casa, dos alicerces dessa casa, desse povo de Deus. Moisés foi chamado para iniciar um trabalho, mas o dono da casa é Jesus. Jesus é quem cuida de você. Jesus é quem cuida de mim. Jesus é quem cuida da sua igreja. Aí vamos ler no nosso texto base: mas Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus. Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus. Ele não é um mero servo, ele não é um mero construtor. Embora ele tenha se esvaziado de toda a sua glória, embora ele tenha se esvaziado de todo o seu poder, embora ele tenha se esvaziado da sua divindade, embora ele tenha se humilhado a ponto de vestir uma carne igual a minha, igual a tua. Embora tudo isso, embora Isaías o chame de um servo sofredor, Jesus não é um mero servo. Jesus é o Filho do dono da casa. Jesus é o Senhor. Cristo é fiel como Filho sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Essa casa a qual Ele é fiel somos nós. Somos nós como igreja. Somos nós como comunidade. Somos nós como povo comprado a preço de sangue. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Porque muitas pessoas não querem ser a casa, muitas pessoas não querem ser a igreja, muitas pessoas não querem ser a comunidade. Por quê? Porque não estão se apegando à confiança, não estão se apegando à esperança. Então, no meio do caminho, olham para trás. No meio da jornada da vida, param e dizem: eu desisto, eu não tenho mais esperança. Aí a palavra vai dizer: somos casa, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Qual esperança é essa? Qual confiança é essa? Cristo em nós, esperança da glória. Não éramos povo, estávamos escravizados pelo pecado, mas Cristo veio esvaziado. Cristo veio, cumpre a lei em nosso lugar. Cristo veio, paga o preço em nosso lugar. Cristo veio, morre a nossa morte. Cristo veio, ressuscita no terceiro dia. E Cristo olha para você e para mim e diz: vem andar comigo, vem andar comigo. Eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pessoas novas, transformadas e felizes. Eu vos farei pessoas diferentes. Não porque tem o melhor carro, não porque tem a melhor casa, mas porque tem a minha presença junto com você. Eu farei de você uma pessoa diferente. E quando Ele convoca, quando Ele chama, quando Ele diz que nós somos casa de Deus, Ele tem alguns propósitos. E o propósito da casa de Deus, da família do Senhor, foi revelado anteriormente a Abraão. Foi demonstrado no deserto. Deus vai lá em Gênesis 12, revela a Abraão o propósito de ter um só povo. E
que todos os povos da terra seriam abençoados a partir do crente Abraão. Faz um pacto com Abraão e diz: farei de ti um grande povo e abençoarei todos os povos da terra. Todos os 4 cantos da terra serão abençoados. E nesses 4 cantos da terra, de muitas tribos, de muitas línguas, de muitas nações, eu farei um grande povo. Que povo é esse? A minha igreja. Eu farei a minha igreja. Deus vai, se revela a Abraão, levanta Moisés como líder, tipificando aquilo que haveria de acontecer a partir de Jesus. E Moisés vai e tira o povo do Egito, e o povo anda pelo deserto, e Deus demonstra através de maravilhas, de sinais, de prodígios, através do maná, através da nuvem, através da coluna. Deus vai se mostrando através da sua presença, da sua manifestação. Mesmo que numa tenda portátil, Deus vai se mostrando e se revelando àquele povo. E diz: eu sou Deus. E o propósito é fazer de vocês casa espiritual. O propósito é fazer de vocês casa espiritual. Passa-se o tempo e mais à frente, Salomão constrói um templo ao Senhor. Sonho antigo de seu pai, do rei Davi. Salomão vai e constrói um templo ao Senhor. E Deus também, naquele tempo, manifesta a sua presença. Preste atenção, não confunda a manifestação da presença de Deus com morada de Deus. Manifestação da presença não é morada. Você vai entender isso daqui a pouco. Mas a apostasia do povo de Israel afasta a glória de Deus, afasta a presença de Deus, e o povo é levado cativo por vários povos. No mais grave, é levado cativo a Babilônia. E só depois de 70 anos, depois de terem o seu templo destruído, depois de terem a sua cidade arrasada, depois de terem a sua vida dilacerada, o povo volta para Jerusalém, para a reconstrução do templo, para fazer um templo similar ao antigo, não igual, mas similar ao antigo. Passa-se o tempo, e entre Herodes então remodela o templo, a fim de agradar a César, a fim de se adequar ao reinado de Roma. Ele não estava submetido ao reinado de Deus, ele estava submetido ao reinado de Roma. Então ele começa a remodelar o templo, fazer quase que um templo novo. Aquele templo que havia sido reconstruído, Herodes começa a remodelar, a colocar a sua cara para agradar a César. Mesmo assim, a religiosidade, a apostasia, a começar por Herodes, e no meio de escribas, no meio de fariseus, no meio de líderes, no meio de pessoas influentes e acima de tudo no meio do povo, porque é o que nós falamos aqui sempre: quem não pensa é levado pelo pensamento dos outros. Se você não pensa, alguém vai pensar com você, vai ser o seu líder. Se você não pensa, vai ser a mídia. Se você não pensa, vai ser uma notícia no jornal. Se você não pensa, alguém vai pensar por você e você vai embarcar. Então o povo estava ali vivendo uma vida aposta. A apostasia se proliferava no meio do povo. O comércio fraudulento também. E Jesus esteve lá naquele templo que foi remodelado por Herodes. Jesus esteve lá e expulsou de lá compradores, expulsou de lá os vendedores, revirou mesas, revirou cadeiras e disse: essa casa era para ser casa de oração, mas vocês transformaram isso num covil de ladrões e de salteadores. Aqui era para ser casa de oração, mas vocês bagunçaram com tudo. Vocês não entenderam nada. Vocês estão fazendo comércio daquilo que era para ser casa de oração. Nós temos visto hoje em dia pessoas fazendo comércio daquilo que era para ser a casa de oração. Nós temos visto pessoas brincarem com o Evangelho. Nós temos visto pessoas brincarem com a sã doutrina, repudiarem a verdade
como foi falado aqui, tacarem pedras naqueles que levam a palavra do Evangelho da verdade, porque querem enganar, querem mentir. Mas como nós falamos também, Deus é o justo juiz. Nós oramos por essas pessoas, para que eles se convertam, para que eles se arrependam e para que eles entendam que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus está propondo hoje, tal qual propôs há 2.000 anos atrás, lá naquele tempo de vendedores, de compradores, de cambistas, de ladrões, de fraudulentos, relatado em Mateus 21. Jesus está propondo hoje, para você e para mim, uma mudança de vida, um novo paradigma. Jesus está propondo para você e para mim uma nova mentalidade, não mais corrompida pela religião, não mais corrompida por um sistema enganoso, não mais corrompida por palavras persuasivas, não mais corrompidas por a tradição, não mais corrompidas por aquilo que nos falaram. Jesus está propondo para você e para mim uma mudança de mente a partir de hoje. Ele quer nos ensinar que nós somos a casa de Deus. Cristo, em quem habita toda a plenitude da divindade, Ele nos trouxe a palavra da reconciliação. Ele foi morto, mas Ele reviveu. E Ele nos trouxe a palavra da reconciliação. Falei no domingo passado, falo hoje de novo. Ele não correu atrás de você com uma vara, com um cinto, com um cajado. Ele não quer te ferir, Ele quer te amar. O toque de Jesus não machuca, o toque de Jesus cura. O toque de Jesus traz cura. E se Ele está atrás de você, não é para te punir, Ele está atrás de você para te reconciliar. Ele te convida: volta para mim, cante comigo, vem andar comigo, vem viver comigo. Não mais com a velha mentalidade, não mais debaixo de um estratagema maligno, não mais debaixo de enganos e mentiras, mas vem andar comigo, vem ouvir a minha voz, a voz do bom pastor, vem receber o frescor da minha graça. A morte e a ressurreição de Jesus produziram um novo templo. Foi feito um novo templo, um templo de pedras vivas. E esse templo é você e eu. Esse templo somos nós. 1 de Pedro, capítulo 2. Avance um pouquinho. Você está em Hebreus. 1 de Pedro 2, 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Diz a palavra: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de quê? De uma casa espiritual. A casa de Deus não é uma casa física, é uma casa espiritual. Nós fomos comissionados, nós fomos chamados a edificar em nós e a partir de nós uma casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedras vivas, você e eu, pedras que vivem. E para você viver é porque você já morreu lá na cruz do Calvário. Para você ser uma pedra viva é porque você já entendeu o Evangelho de Jesus Cristo e já compreendeu que você já não vive mais, mas que é Cristo que vive em você e através de você. Você compreendeu que a casa não
libertação, não a libertação de um povo, não a libertação da escravidão humana, mas acima de tudo da escravidão espiritual. Porque quando você é liberto da escravidão espiritual, logo você é liberto da escravidão humana. Quando você é liberto da escravidão espiritual, logo você é liberto da escravidão do vício. Quando você é liberto da escravidão espiritual, logo você é liberto da escravidão dos maus intentos e dos maus desejos. Quando você é liberto da escravidão espiritual, um novo ser é formado. E você passa a viver uma vida diferente. É isso que Jesus propõe. É isso que Jesus ensina. E é isso que Jesus revela a Pedro. E é por isso que Pedro está dizendo: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O sacrifício não é mais aquele que é levado no templo. O sacrifício não é mais aquele que o jugo de escravidão quer impor. O sacrifício não é mais aquele que a religião quer te ensinar. O sacrifício é um coração contrito, é uma vida derramada diante do altar de Deus, uma vida de oração, uma vida de contrição, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida de integridade. O sacrifício é a tua vida entregue a Deus, totalmente a Deus. São louvores que chegam nas benditas narinas do Senhor como incenso suave. São louvores que engrandecem a Deus. São louvores que bendizem a Deus. São atitudes de fé que honram a Deus. São posicionamentos de vida que alegram a Deus. Quais são esses posicionamentos, Cleide? Não retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Um novo vivo caminho foi proposto para nós. Lutas virão, dificuldades virão, pedradas virão, mas o Senhor é o nosso alto refúgio. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é o nosso guia fiel. O Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor nos conduz em triunfo. E se eu ando com Ele, eu estou bem. Se eu vivo com Ele, eu estou bem. Eu sou casa espiritual. Quero dizer para você que igreja não é ajuntamento de pessoas. Igreja não é ajuntamento de pessoas que concordam entre si. Eu vou lá para a igreja, estou lá no projeto edificar. Mas por que tu vai de lá? Não, porque eu concordo lá com o pastor fala uns negócios lá que eu concordo com ele, então eu gosto lá na mensagem. Eu vou para lá. Pessoal que canta, que toca, que fala, gosto, legal, legalzinho. É parecido com o que eu acredito, então estou lá. Igreja não é um ajuntamento de pessoas que concordam entre si. Igreja é a comunhão dos santos que se aproximam de Jesus. Isso é igreja. A comunhão dos santos que se aproximam de Jesus. Ah, mas ele é da Nova Vida, da Batista, da Nazarena, da Cristo Vive. Glória a Deus. É de Jesus. E se ele deseja se aproximar de Jesus, eu quero andar com ele. E se ele não deseja se aproximar de Jesus, eu quero falar do amor de Jesus na minha vida, para influenciar a vida dele, porque o amor de Cristo me constrange. Cristo me amou demais, e eu preciso demonstrar esse amor para aquele irmão que está preso na religião. Eu preciso demonstrar esse amor para esse irmão que está preso numa vidinha qualquer. Eu preciso demonstrar esse amor de Jesus, porque a igreja não é ajuntamento de pessoas. Igreja é comunhão dos santos que se aproximam de Jesus. Quando você no seu lar fala com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, vamos orar, você está ali mostrando que você é igreja. Quando você com um grupo de oração se reúne para orar e para clamar pelos governantes, pelas lideranças, pelas autoridades, pelo ministério, pela família, você está sendo igreja. Onde quer que você esteja, porque igreja não é isso aqui, igreja somos nós. O problema é que as pessoas confundem muito.
eu vou deixar de congregar, porque a igreja somos nós, então eu vou ficar em casa. A Bíblia vai dizer em Hebreus: não deixei de congregar como é costume de alguns. É aqui, na comunhão dos santos que se aproximam de Jesus, que eu aprendo contigo e você aprende comigo. É aqui na comunhão dos santos que se aproximam de Jesus e que querem ser iguais a Jesus, que eu me torno alguém diferente. É aqui na comunhão dos santos que eu levo as suas cargas e você leva as minhas cargas. É aqui na comunhão dos santos que nós nos amamos, que nós honramos ao Deus que age no coletivo. Deus que age na sua vida, mas que acima de tudo é um Deus que age na sua família. Deus que age na sua vida, mas que acima de tudo Ele age na comunhão dos santos. Deus que age na sua vida, mas que age no meio da humanidade. Quer te usar e quer me usar para levar essa palavra aos quatro cantos da terra. Até aquele momento, Deus, Ele se manifestava em tempos. Mas a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, é instituído um novo homem na terra, a saber, a igreja. A partir da morte e ressurreição, não é mais em templos humanos, não é mais em tabernáculos humanos, sejam eles provisórios ou definitivos, não é mais da antiga forma e da antiga maneira. A partir de Jesus tudo muda, a vida muda a partir de Jesus. A partir de Jesus um novo homem é criado, a partir de Jesus é criada a igreja. Você que pode, vai em Efésios capítulo 2. Se não acompanha aqui no Data Show, Efésios capítulo 2. Efésios 2. Versículos 15b ao 16, diz a palavra: o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois, judeus e gentios, em um corpo. Que corpo é esse? A igreja, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, a partir de Jesus é formada a igreja, corpo de Cristo, a casa de Deus, onde Deus habita com poder e glória. Deus habita com poder e glória na sua vida e na minha vida aqui, porque um novo homem foi formado. Esse novo homem é a igreja, que Jesus Cristo prometeu apresentar a si mesmo como santa e gloriosa, como sem mácula, sem mancha, sem ruga, mas irrepreensível. Jesus prometeu te apresentar como igreja irrepreensível, mas alto do que a neve. Esse é o chamado de Deus para você, esse é o chamado de Deus para mim. É óbvio, muito óbvio, que nos tornamos um ser melhor em Cristo. Claro que é verdade. Nós nos tornamos pessoas melhores em Cristo. Mas o que eu quero observar aqui é a igreja, a casa de Deus, o templo do Deus vivo. E a igreja somos nós. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja é a comunhão dos santos. Você não precisa ir. 2 Coríntios 6,16 diz a palavra: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês são o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só que revelação da graça. O apóstolo diz: vós sois o templo do Deus vivente, não é mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no teu coração, no meu coração, na tua mente, na minha mente. Deus habita na tua vida, na minha vida. Mas há uma revelação maior ainda. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei. Deus anda entre nós. Ele habita em mim, Ele habita em você, mas Ele anda entre nós. Se nós não formos igreja, Deus não anda entre nós. Deus habita. Mas andar conosco é preciso sermos igreja, casa de Deus, corpo de Cristo. E eu serei o seu Deus. E eles, você conhece bem, você sabe o português, que eles se refere a mais de uma pessoa. Eles serão o meu povo. Em outras palavras, Deus habita em nós, se manifesta em nosso meio, na comunhão dos santos que buscam viver para Jesus, anda no nosso meio e nos conduz junto a pastos verdejantes e águas tranquilas, e nós nos tornamos povo de Deus, porque Ele é o nosso Deus. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Está lá em Atos 7, 48 a 49. Ele habita através de você e de mim. Ele habita em sua igreja. Ele habita em sua casa. E a casa de Deus somos nós, como família, como comunidade, como povo. Deus habita numa casa de oração. Deus habita numa casa de comunhão. Deus habita numa casa de trabalho pelo reino. Deus habita numa casa de integridade. Deus habita numa casa de festa, de júbilo, de celebração. Deus habita em nós. Seja você também casa de oração. Seja você também casa de comunhão. Seja você também uma casa que trabalha em prol do reino, porque o reino é maior do que nós. Seja você também uma casa que vive em integridade e vive para o Senhor. Seja você também uma casa de festa, uma casa de gozo, uma casa de alegria, uma casa que bendiz aquele que reina na sua vida e na minha vida. Bendiz o nome de Jesus. Bendiz e ore ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiz ao teu santo nome. Que essa seja a tua vida, que essa seja a minha vida, que essa seja a nossa oração, para a glória de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Nós celebraremos a ceia memorial. Costumo dizer que todos os dias nós celebramos a ceia. A mesa está posta todos os dias. Um dia no mês nós separamos para juntos em família, como igreja, como casa de Deus, juntos em integridade, em harmonia, em comunhão, partilharmos o pão, partilharmos o vinho, celebrarmos em memória de Jesus Cristo, o seu sangue derramado, o seu corpo moído, celebrarmos a morte e a ressurreição. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.